Quando sai o meu precatório? Bom, pessoal, precatório, aqui a gente vai falar do precatório federal, o INSS, né? Então, ou seja, sai junto com os precatórios federais. Eu falo isso porque precatório estadual é de forma diferente, né? Precatório municipal é de forma diferente, os valores são diferentes e isso acaba, né, interferindo aí nos pagamentos, o que é gerado precatório ou não. Para fins previdenciários, INSS, precatório é todo o valor, né, todo montante que você tem direito de receber que ultrapasse o valor de 60 salários mínimos daquele ano corrente. Então, ou seja, se ultrapassar 60 salários mínimos, vai gerar precatório ao invés de requisição de pequeno valor, e aí tem as datas certas de pagamento, que é isso que eu vou explicar para você. Bom, processo previdenciário demora, pessoal. Então, processo previdenciário, o INSS, né, o que a gente chama aqui a Advocacia Geral da União, ela normalmente sempre recorre, dificilmente eles deixam de recorrer em alguma sentença, vai para segundo grau, às vezes chega em terceiro grau, está discutindo, tem suspensão processual, porque às vezes o STJ, o STF está finalizando aí um tema, entrou em recurso repetitivo e o processo aí acaba demorando. E enquanto o processo não finaliza, não gera precatório, não gera nada. Depois que você ganhou a ação ainda na primeira instância, na segunda ou na terceira instância, vai para uma fase de cumprimento da sentença, vai implantar a aposentadoria, aí tem que implantar essa aposentadoria, tem que implantar aquele benefício que você estava discutindo, para depois sim calcular os valores que você tem direito, né? Aí é calculado todos o que a gente chama aqui de atrasados, juros, multa, correção monetária, ou seja, liquidar o que você tem de direito. Depois as duas partes têm que concordar dessas liquidações de valores, né? Para depois ser emitidos os ofícios requisitórios e as duas partes concordar com a emissão desses ofícios, e somente depois que verificado que é acima de 60 salários mínimos, é transmitido para o Tribunal Regional Federal, onde o presidente, né, no nosso caso aqui o TRF3, o presidente do Tribunal Regional Federal da terceira região, autoriza aí, tá, a transmissão desse precatório. Então veja que até chegar na transmissão do precatório, até ser emitido, né, esse precatório, demora um pouquinho, tem que fazer toda a liquidação do processo. Então, como funciona isso? Chegou, depois teve todo esse trâmite aí que eu acabei de transcorrer para você, depois que houve a transmissão do precatório, ele vai ser pago finalmente. E eu vou receber ele imediatamente? Como é feito? Não recebe imediatamente, pessoal. Então funciona assim. Se o precatório ele for transmitido até, né, o mês de junho do mês corrente, então vamos imaginar que ele seja transmitido, né, foi transmitido em junho desse mês, desse ano, né? Se ele for transmitido até junho desse ano, ele é pago em 2024. Se ele ultrapassar a transmissão e depois de junho desse ano, né, por exemplo, agosto, que a gente está agora, você vai receber somente em 2025. Então ele fica por orçamento do ano, não do próximo ano, mas do ano seguinte ainda, tá? Mesmo precatórios federais, mesmo precatórios aqui de caráter alimentício, como é o direito previdenciário. Então, veja que para chegar no precatório ainda tem todo esse trâmite de liquidação de sentença, concordância aí das duas partes, né, para depois concordar com os ofícios emitidos. Às vezes o ofício vem com erro, e aí sim, depois é encaminhado para o Tribunal Regional Federal para ser autorizado pelo presidente daquele tribunal, como dito aqui na nossa região aqui da terceira região, né? E consequentemente, depois disso, se transmitido dentro de junho do mês corrente, vai ser pago no próximo ano, se não, só no ano seguinte ainda. Então, tem um pouquinho de paciência aí que o seu precatório vai ser pago, mas vai demorar um pouquinho, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado a entender quando é pago esse precatório, tá? Se ficou com mais dúvidas, deixa aqui embaixo para mim, que eu vou estar te ajudando, e na quinta-feira tem vídeo novo. Até lá! Tchau!